Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Marcos 1, 9. O evangelho de hoje, do batismo de Jesus, celebramos a festa do batismo de Jesus, é o mesmo de anteontem, do sábado, porque nesse tempo do Natal, o evangelho desse sábado do tempo do Natal é o evangelho de Marcos, de 7 a 11. E hoje também nós temos esse mesmo evangelho porque estamos no ano B, o ano de São Marcos. Então vamos meditar um pouco sobre essa vinda de Jesus lá da Galileia para a Judéia, onde João estava batizando lá no Rio Jordão, né? A gente vê nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus, por exemplo, que Jesus fora ao Rio Jordão para ser batizado. E também os evangelhos sinóticos narram que depois do batismo, Jesus vai para o deserto e lá ele é tentado. Ele passa os 40 dias lá e é tentado. E depois volta para a Galileia. Os 4 evangelhos narram esse início da vida pública de Jesus lá na Galileia. O evangelho de João, a gente já meditou na semana passada, que Jesus encontra os primeiros discípulos lá na Judéia, ainda com João Batista, depois que João indica para 2 dos seus discípulos que Jesus é o Cordeiro de Deus, e aí João e André vão ver aonde Jesus mora, ficam com ele, e logo em seguida André vai chamar seu irmão Simão Pedro. Depois Jesus encontra Filipe encontra Natanael, e aí esses primeiros discípulos de Jesus, segundo o Evangelho de João. Nos Evangelhos sinóticos, Jesus lá na Galileia, lá nas margens do mar da Galileia, lá em Cafarnaum, Jesus chama aqueles primeiros discípulos, Pedro e João, Tiago, Pedro, André, Tiago e João. São os 4 pescadores que estavam lá jogando as redes, e tem todo esse encontro. Mas voltemos então ao evangelho de hoje, Jesus vindo da Galileia. Então a gente vê que Jesus viera da Galileia, provavelmente sozinho, para ser batizado. João estava atraindo muitas pessoas na Judéia e também lá na Galileia. Os judeus iam todos os anos da onde estivessem para celebrar as festas lá no templo, em Jerusalém. O Lucas narra que os pais de Jesus iam, José e Maria, iam todos os anos ao templo. E lá narra aquele encontro e aquela ida de Jesus com 12 anos e a perda e depois o encontro de Jesus novamente no templo. Então, todo judeu piedoso iria pelo menos 3 vezes ao ano. Mas aqui Jesus vem da Galileia para o Rio Jordão para ser batizado. Mas não somente para isso, Jesus vem também para esse tempo lá no deserto, os 40 dias, depois vem para esse encontro com os primeiros discípulos, e depois que João é preso, Jesus está lá na Galileia e começa a sua pregação na vida pública. Então meditemos sobre esse novo tempo de Jesus. Jesus que sai da Galileia, da sua vida ordinária, daqueles primeiros anos de vida oculta, primeiros anos, 30 anos praticamente, como diz no Evangelho de Lucas, que Jesus passa então esses 30 anos e lá deixa a sua terra, deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Esses primeiros anos da vida de Jesus. Meditemos também sobre a nossa vida. Nós passamos por etapas, Algumas pessoas mudam de cidade, mudam de emprego, um novo tempo na sua vida, um casamento, uma nova casa. São etapas que a gente vence da nossa vida. Meditemos então hoje esses novos tempos em nossa vida. Depois do batismo, nós entramos no novo tempo litúrgico na igreja, o tempo comum. Na terça-feira começa o tempo comum na igreja, não é um tempo ordinário, mas é um tempo de aprofundar os mistérios da vida normal de Jesus, até o início da quaresma. E aí essa primeira etapa do tempo comum.
Mas meditemos hoje, então, sobre essa ida de Jesus, essa decisão de Jesus, essas decisões que nós tomamos em nossas vidas, para que Deus conduza a nossa vida, Deus seja o nosso motor, o Espírito que venha nos guiar, nos iluminar em toda etapa da nossa vida. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia de hoje, nessa celebração do batismo de Jesus, nesse encerramento do tempo do Natal e do início de um novo tempo litúrgico na igreja, mas de um novo tempo em nossas vidas. Que o Senhor nos dê esta graça hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã.